Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui em mais um dia com o Momento da Prece da Sociedade Espírita Luiz Sérgio, que comemora nesse mês o aniversário da Casa Espírita e que nós estamos aqui participando com muita alegria e com muito amor, chegando até vocês. Vamos fazer uma prece? Vamos fechar os nossos olhos nesse momento e sentirmos amparados, amados e protegidos pela espiritualidade amiga. E vamos sentindo em nosso coração o amor de Jesus por nós, o amor de Deus sobre todos nós, acalmando as nossas angústias, aflições, os medos, as inquietações. Que possamos ser restabelecidos e amparados neste momento, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Bom, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da obra de Luiz Sérgio, nosso querido amigo, patrono da casa, chamada Falando aos Jovens. É uma obra que eu particularmente gosto bastante. Tem essa capa aqui, ó, né? É uma obra que foi psicografada pela médium Elza Cândida Ferreira. É uma obra do ano de 2010, é uma obra recente, se a gente parar para pensar, né? Tem 10 anos e traz muitas reflexões pertinentes para toda a família. Luiz Sérgio sempre conversando com toda a família, de forma carinhosa, de forma prudente, bem objetiva. Esse livro traz uma conversa no formato de crônicas, e são curtas, então a gente consegue inclusive colocá-la no nosso Evangelho no Lar, né? Para quem tiver interesse, vale a pena ler um capítulo, porque é bem curto, né? Uma coisa de uma lauda e meia, você faz a leitura e cabe com certeza no Evangelho no Lar, principalmente se você tem um jovem, um adolescente, um pré-adolescente na sua casa, porque daí contempla, né, ele vai se sentir mais ainda prestigiado nesse momento. A gente sabe que o jovem, às vezes, ele fica um pouco resistente em participar desses momentos, de ir para a mocidade, de fazer orações em família, às vezes faz empurrado, né? Então, quando tem uma leitura com a linguagem um pouco mais jovial, voltada, assim, né, a linguagem para o jovem, é um convite também para que esse jovem venha gostar de Luiz Sérgio, venha gostar mais de mocidade, venha gostar e se aproximar mais da doutrina espírita. Eu trouxe aqui um destaque da crônica que Luiz Sérgio fala, né, chamado Idas e Vindas, e ele fala da nossa preparação para a reencarnação. E ele traz em todos os capítulos, em todas as crônicas, aqui, ó, uma pergunta do Livro dos Espíritos. É bem interessante, está sempre relacionada ao tema que ele vai trabalhar. Aqui a pergunta é a pergunta 166b, em que Kardec pergunta: a alma passa, então, por muitas existências corporais? Uma pergunta muito interessante, né? Afinal, a pluralidade da vida é algo da reencarnação, né, das nossas vidas, é algo que embasa a doutrina espírita. Os espíritos, então, respondem: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-nos na ignorância, em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. Então, aqui a gente está falando da pluralidade das existências, algo que a gente consegue estudar um pouco mais de profundidade no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra o Livro dos Espíritos, né? Aqui, Luiz Sérgio começa com outra pergunta no texto: quanto tempo se gasta preparando uma encarnação? E aí respondem: depende dos objetivos e propósitos do espírito que encarna. Responderam: voltar à esfera terrena em busca de crescimento intelectual, de aprimoramento, de potencialidades básicas, é uma coisa bem diferente do que retornar para corrigir distorções do caráter ou refazer relacionamentos. Ele vai discorrer aqui sobre as diferentes propostas de reencarnação, destacando que quando a gente vai reencarnar com propósitos intelectuais, né, para adquirir conhecimento, adquirir bagagem de intelecto, é diferente de quando a gente reencarna
para reparar erros, né, para reparar desafetos, erros graves que contam com outras pessoas. Então, a espiritualidade terá, sem dúvida, mais trabalho para preparar essa reencarnação e também para acompanhar, né, estando nós, uma vez encarnados, encontrando esses desafetos, a gente é testado, então, na paciência, na humildade, no amor e na caridade para superar essa passagem, essa reencarnação, né? Então, somos espíritos milenares, querendo muito crescer e desenvolver, mas às vezes muito resistentes a ceder, a amar mais, né? E a entender o próximo. Então, ele comenta aqui por vários exemplos, dentre eles, né, os espíritos missionários, por exemplo, que precisam de toda uma preparação, inclusive de outros espíritos, né? Assim foi com Jesus. Quando a gente vê a linda missão de João Batista, né? São João, que agora no mês de junho, tão falado nas festas no movimento católico, João Batista, que preparou o terreno, então, um pouco, o último profeta, inclusive, do Velho Testamento, que vai anunciar a chegada do Messias, do Filho de Deus. Mas a importância dele preparando esse ambiente ali da época do Cristo. Allan Kardec, que veio no período do Iluminismo, também recebeu toda a preparação de intelectuais da época. E Chico Xavier, né, que esteve no Brasil, um pouco mais próximo de nós, também recebeu toda essa preparação. Essa leitura é para a gente lembrar que nós estamos sempre em busca do aprimoramento moral, não é mesmo? Nós precisamos focar no aprimoramento moral. O intelectual, sem dúvida, é muito importante, a doutrina fala sobre isso no Evangelho, né, por meio do trabalho, do estudo, mas é na moral, né? É no moral que a gente tem as nossas maiores dificuldades, as nossas maiores limitações e resistências. Então, eu deixo aqui essa mensagem da gente se preocupar em evoluir, em aproveitar a nossa reencarnação, aproveitar essa existência, porque foi com certeza muito bem preparada pela espiritualidade, com muito carinho, com muito amor. Espiritualidade essa que preparou e continua com a gente, né? Que continua a nos acompanhar e a torcer para que a gente supere as nossas dificuldades e limitações. Que bom termos também a literatura de Luiz Sérgio para nos lembrar de tudo isso, não é mesmo? Então, espero que vocês estejam bem, fiquem bem, que vocês adquiram, emprestem essa obra assim que possível, para ler e ter outras leituras que ela traz importantes para nós. Vamos encerrar. Senhor Jesus, mestre amigo, muito obrigada por esse encontro de luz, por essa oportunidade de comunicação, de reflexão e de melhorarmos o nosso padrão vibratório. Abençoe a nossa família, abençoe a nossa casa espírita e esteja conosco onde estivermos, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, graças ao Mestre Jesus. Muito obrigada, meus irmãos, e um grande abraço. Fiquem com Deus.